Bem-vindos ao canal Absêmia, um canal que pode não saber toda a verdade, mas não fala mentira. Para quem está chegando aqui hoje, acho que vale a pena falar. Meu nome é Osório e eu sou tecnologista de formação, especialista em riscos tecnológicos. Passei a minha vida quase inteira lidando com o problema dos riscos, que basicamente é uma forma de tentar prever o futuro de maneira pensada, né? Não é astrologia, não é quiromancia, são tentativas de prever possíveis futuros e evitar as partes ruins que esse futuro pode trazer, pelo menos em casos específicos. Eu não consigo fazer análise de risco para toda a sociedade, evidentemente. Este assunto faz parte, sim, do arcabouço de conhecimentos científicos que a humanidade tem, mas é algo que está ainda em estruturação. Não se pode dizer que a ciência de riscos, né, uma riscologia, já exista de fato enquanto ciência, embora muitos acadêmicos se dediquem a estudar esse assunto, tanto dentro das ciências exatas, como das ciências biológicas, como dentro das ciências humanas. Eu duvido que exista um bom pesquisador na área de riscos que não tenha grandes problemas com filosofia. Isso acontece com toda ciência nascente. As ciências normalmente nascem da filosofia. E com risco não é diferente. Boa parte do assunto risco tem sido tratado nos últimos anos, sobretudo ao longo do século XX, por filósofos. E esse assunto tem migrado para uma especialização e formado aquilo que a gente pode chamar de cientistas. Eu não sou exatamente um cientista, eu sou um tecnologista. Um tecnologista é um tipo de cientista, um cientista que se interessa com as aplicações práticas da ciência. Esse canal não vai tratar especificamente de risco, embora vocês vão ver esse assunto aqui muitas vezes envolvido no canal. É impossível aprender risco sem aprender um pouco de filosofia. A visão que eu tenho de filosofia e que vocês vão ver nesse canal não é a visão de filosofia que um filósofo tem do próprio trabalho dele. Eu leio o trabalho dos filósofos assim como leio o trabalho dos cientistas. Eu sou um usuário da filosofia, um usuário da ciência. Um filósofo lê outro filósofo mergulhando dentro dele. Ele tenta imergir no trabalho do filósofo para perfeitamente compreendê-lo. Estuda contextos associados à vida, à produção e o tempo em que esse filósofo existiu. Um usuário de filosofia, ou seja, um cientista ou um tecnologista que precisa da filosofia no seu trabalho, não tem esse tipo de leitura. Eu não produzo filosofia. Eu produzo um pensamento tecnológico que usa a filosofia. Dessa maneira, a minha leitura é uma leitura científica da filosofia. Eu leio criticando, como todo cientista lê. Cientistas não fazem a leitura de imersão. Um cientista não lê o trabalho do outro tentando imergir no trabalho do outro. Ele lê com um olhar crítico, procurando erros. É assim que a ciência funciona. Ela funciona através da crítica. O julgamento dos pares faz a ciência avançar. Quando se lê alguma coisa fora da ciência, é um pouco mais complicado. No entanto, quando você tem uma ciência nascente, como é o caso do risco, você precisa capturar aquilo que pode ser usado, criticá-lo da melhor maneira possível e aplicar até obter efeitos práticos mensuráveis. Fazer um sistema de gestão de risco exige conhecimento de ciências humanas, exatas e biológicas.
A gente precisa saber como funciona o corpo humano que pode ser agredido, a gente precisa saber como funciona a unidade industrial que pode causar essa agressão, e a gente precisa saber como as pessoas se organizam para evitar que certos males aconteçam. Estuda-se ciências humanas, exatas, biológicas e muita filosofia. Eu, ao longo dos últimos 20 anos, devo ter lido mais filosofia do que outras coisas. E isso é o motivo de eu estar fazendo isso daqui. Eu estou ficando velho, não estou aposentado ainda, nem pretendo me aposentar muito cedo, mas chega um momento que a gente tem que passar aquilo que a gente aprendeu. Evidente que eu tenho pessoas que trabalham comigo, que são mais jovens, que estão absorvendo as coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Tem as publicações, tem os relatórios, tem seminários, eu sou professor no mestrado, e a gente vai passando um pouco daquilo que aprende. Mas eu senti necessidade a certos aspectos daquilo que a gente aprende que não são um objeto do risco propriamente dito. É a leitura que a gente faz da filosofia. A gente faz uma leitura filosófica um pouco diferente da que os filósofos fazem. E talvez seja esse tipo de leitura que eu quero ensinar. É a leitura crítica da filosofia. Um filósofo ficaria ofendido com essa leitura. Ofendido não porque ele acha ruim ou que eu sou um pecador, mas porque não é a maneira certa de se fazer filosofia. E não é isso que eu pretendo mesmo. Não pretendo fazer filosofia. Pretendo ser usuário da filosofia. A gente vai ter um primeiro vídeo que sai ainda hoje, junto com esse, que vai tratar de um assunto que não tem absolutamente nada a ver com risco. Ele é um teste para o canal. Vai fazer uma leitura crítica de dois termos que são bastante empregados nos dias de hoje, idealismo e ideologia, e que tem problemas de confusão na sua aplicação. A gente vai tentar abordar esse tema e tentar explicar como é que isso funciona. Vocês vão acabar entendendo que não é uma questão de criticar pessoas que estão usando a palavra de forma errada. Eu sou professor de português, mas de mostrar para vocês que existem possibilidades de fazer divisão semântica, ou seja, de pegar a palavra ideologia e a palavra idealismo e mostrar que elas podem ser usadas com contextos de significados diferentes, permitindo para você ampliar o seu vocabulário ao invés de restringi-lo. A ideia não é virar para você, você está falando errado quando você usa ideologia, ou está falando errado quando você usa idealismo. A ideia é perceber que existe uma confusão nessas coisas e que a gente poderia usar as palavras de uma forma um pouco mais precisa e perceber que existe uma gama de significados interessante que a gente pode aproveitar na comunicação e no pensamento. Então, como forma de apresentação do meu canal, eu acho que isso aqui é suficiente. A gente pode passar já para aqueles que estiverem interessados, já pode assistir o próximo vídeo. Então, bem-vindo ao Absêmia. Esse é o nome do canal. Basicamente significa não mentir.